Sabes aquele dia em que tu abres o computador, abres o Word, ou seja, o que for que tu usas para escrever, e tentas escrever alguma coisa, mas simplesmente não sai nada? Há uns 2 dias eu estive a passar por isso e é extremamente frustrante. E em vez de desistir, eu fiz o meu processo mágico, digamos assim. São apenas 4 passos, com um passo extra se os 4 falharem. E por acaso o resultado foi tão bom que eu consegui terminar o capítulo e chegar basicamente a meio do outro. Sendo que neste momento eu estou a rever, mas aquela parte eu precisava mesmo de escrever uma coisa nova. Portanto, eu estou a gravar este vídeo para que tu não tenhas estes bloqueios criativos e consigas escrever muito mais rapidamente o teu livro. E se ainda não me conheces, prazer, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e de fantasia dark, e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem finalmente terminar e publicar o seu livro. Mas então, vamos lá para o que realmente interessa. Uma coisa muito importante que eu já aprendi há um bom tempo é tirares a obrigação de cima, porque se eu tiver com aquela coisa de teres a obrigação, de tu teres mesmo de escrever alguma coisa, a minha cabeça não vai parar de pensar, eu tenho de conseguir, e como eu só fico a pensar nisso, eu não consigo pensar na história e depois acabo por não fazer nada. E além disso, depois fico extremamente frustrado e a culpar-me. Portanto, aquilo que eu passei a fazer é tirar as obrigações de cima. Portanto, eu vou escrever, eu obrigo-me mesmo a escrever, mas sem qualquer tipo de expectativa ou de obrigação de ter algum resultado. Eu vou tentar escrever, mas se eu não conseguir escrever nada, paciência, é porque não era para ser. Mas eu efetivamente fico ali aquele tempo sentado, nem que sejam 10 minutos, a menos que esteja extremamente cansado. Eu já fiz um vídeo a falar sobre isso. Acaba por ser muito melhor quando tu tiras a obrigação de cima, porque é menos um peso. Tu estás ali, mas estás mais leve. Ok, o passo 2 é o gatilho sensorial. Para mim é extremamente importante ter música para conseguir escrever. Eu não consigo mesmo escrever se não tiver música. Talvez consiga, mas é muito mais difícil. Então aquilo que eu faço é, eu vou ao YouTube, procuro algum tipo de música que se enquadre com aquela parte que eu quero escrever. Eu sei mais ou menos o que é, então eu vou procurar uma música que se enquadre dentro dessa cena. De preferência eu uso uns headphones para não conseguir mesmo ouvir nada além disso, nada no exterior, se bem que às vezes não dá, mas se der é o preferível. Depois de ter a música, muitas vezes eu clico naquela parte de repetir no YouTube para ficar sempre a dar a mesma música, não sei porquê, mas eu tenho essa panca. Vou ao Pinterest e faço a mesma coisa, procuro imagens que tenham a ver com a cena onde eu estou. Isto é mais para me inspirar, ou imagens, por exemplo, de raças, de espécies diferentes. Isto porque eu escrevo fantasia, posso procurar imagens de sítios específicos que tenham a ver mais ou menos com aquilo que eu estou a escrever, e isto ajuda-me a entrar muito mais na cena. Ou seja, ajuda-me a criar aquele filme na cabeça. O terceiro passo é a imersão na história. Aquilo que eu faço basicamente é ler mais ou menos 2 páginas para trás, ou uma página que seja, enfim, com uma regra muito específica. Eu não posso alterar nada. Aquilo é apenas para me ajudar a contextualizar. Há vezes que ficas algum tempo sem escrever, nem que sejam 2 dias, por exemplo, e já não te lembras muito bem ou tu sabes o que é a cena, mas não te lembras dos pormenores. E isso é muito importante para que tu conseguires visualizar melhor aquele filme, não é? O filme da história. Portanto, basicamente eu vou ler de 2 a 1 página para trás, já com a música e isso tudo, tento visualizar as cenas ao máximo, mesmo a nível pormenorizado. E assim que chego àquela parte onde eu bloqueei, eu fecho os olhos e tento continuar aquele filme que eu já estive a criar. Se eu conseguir, porque também acontece não conseguir, se eu conseguir eu começo logo a escrever, mesmo que não seja bom, eu começo logo a escrever aquilo que já estou a imaginar, porque muitas vezes a partir daí já fico do tipo, pera, mas era muito melhor se acontecesse isto. Então eu apago e escrevo aquela nova ideia que tive. Por isso é que eu estou a dizer, mesmo que a ideia não seja boa, mesmo que seja uma cena estúpida, escreve, porque isso vai fazer com que tu ao estares a escrever, vai fazer com que fiques do tipo, pera, afinal se calhar é melhor isto. Então pronto, começas a ter mais ideias. Já me aconteceu a partir disto terminar mesmo o capítulo todo, ter a ideia mesmo até ao final. Também já aconteceu não conseguir, sei lá, ou estou muito cansado ou não aparece nada. Nessas alturas eu continuo com a música e volto ao Pinterest e continuo a ver imagens e a pensar na cena. Às vezes pode surgir uma ideia, se surgir, lá está, tu voltas atrás ao documento e começas a escrever e pronto. Se mesmo assim não surgir nada, eu tenho um 5º passo. Então, plano B, começar o conflito. É aqui que toda a gente vai andar à chapada. Se nada disto resulta e eu quero mesmo escrever alguma coisa, eu começo para a confusão. É tudo a andar à chapada uns aos outros, tudo soco na boca. Enfim, o que eu começo a criar é basicamente uma discussão entre os personagens que estão envolvidos sobre a cena em específico. Pode ser uma coisa estúpida, mas já me aconteceu
a discussão ser tão boa que isso acabou por desenrolar motivos para eu continuar a escrever e terminar o capítulo, começar o próximo, chegar no próximo até ao meio e acabar por ter muito mais ideias. Depois, o único trabalho que eu tive de fazer é conseguir ligar a parte onde eu estava ao início da discussão. Pronto, aí depois já é um trabalhinho extra que tu tens, mas se tu achares que vale a pena, então é uma dica mesmo muito boa. O que pode acontecer também é aquela discussão não fazer parte da história, ou seja, tu criaste aquilo só para conseguires ter alguma ideia, mas aquilo não tem nada a ver com a história. Então, o que pode ser interessante é, a partir dali, a partir dessa discussão, tu podes ter tido alguma ideia, ou aquilo pode ter dado origem a outra coisa, e tu basicamente apagas a discussão e tentas fazer a ligação entre o restante que tu já escreveste e aquilo que já tinhas escrito antes de teres o bloqueio criativo. Pronto, é basicamente fazeres isso, mas pelo menos para mim é muito mais fácil do que olhar para a folha em branco e tentar escrever alguma coisa. E pronto, basicamente foi isto. Eu espero que tu tenhas gostado. Se tu estás bloqueado, já sabes, experimenta fazer este método e depois, por favor, diz-me o que é que tu achaste aqui em baixo, se resultou, se não resultou, se é uma porcaria, enfim, diz aquilo que tu achas. E se tu gostaste, por favor, deixa um like, subscreve, isso já me ajuda imenso. E resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.